Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Larissa Lima, sou a professora de redação. Bem-vindos ao nosso curso para o concurso da EB6. Então, para iniciar e sem longas demoras, nós vamos começar desmistificando a nossa banca organizadora, que é a banca IBFC, certo? A banca IBFC é a organizadora desse concurso. A nossa prova será no dia 17 de dezembro de 2023. A redação para o cargo de nível médio e técnico, ela vale de 0 a 20 pontos, né? E no mínimo aí 20 linhas escritas, no máximo 30. Diferentemente, para a galera que vai fazer aí o concurso nível superior, né? Para esse cargo superior, nós vamos ter duas questões discursivas aí no valor de 10 pontos, cada uma delas com 10 a 15 linhas aí para você escrever, certo? Pessoal, continuando aí sobre a IBFC, é interessante você saber também algumas características do perfil dessa banca, né? Interessante de você fazer um concurso público, é claro, você pesquisar a respeito da banca organizadora. Embora mude uma coisa ou outra, né, nos concursos públicos, a IBFC, ela mantém um padrão muito interessante, certo? Nas redações aí de concurso público. Então, vamos lá. A primeira coisa, a IBFC é uma banca que pode trabalhar qualquer assunto, certo? Fica aí a sua observação, não é, para você ficar atento a essa questão. No entanto, ela costuma cobrar temas atuais, sobretudo relacionados à cidadania, convivência dos indivíduos entre si e comportamentos da sociedade contemporânea, certo? É uma banca também que adora cobrar temas voltados à tecnologia, tá joia? E aí eu já quero chamar a sua atenção para essa palavra tecnologia, certo? Diante dos últimos temas cobrados pela IBFC nos últimos concursos públicos. Então, o eixo tecnologia está entre um dos mais queridinhos da banca, tá certo? E, claro, os seus efeitos na vida da sociedade. Seu texto deve ser apresentável, com parágrafos, alinhamento das margens e letra legível, certo? Você pode utilizar letra de forma ou letra cursiva, que é uma das grandes aí dúvidas da maioria dos concurseiros. Professora, eu posso utilizar letra de forma? Posso utilizar letra cursiva? Então, é a seu critério, tá certo? Quanto ao título, que é uma outra dúvida que sempre surge. Galera, o título você só utiliza se a sua prova pedir, certo? Ou seja, se tiver lá no enunciado para você colocar um título, dê um título ao seu texto, aí sim você coloca. Mas se a prova não solicitar, você já pode começar a sua redação tranquilamente sem título, tá certo? Outra coisa, é importante ressaltar também que a banca pode repetir temas já trabalhados, certo? É claro que ela não repete exatamente com as mesmas palavras, mas ela coloca aí basicamente os mesmos assuntos, tá joia? Então aí você fique atento. Outra coisa, a pontuação mínima e máxima varia de acordo com cada edital. A cor da caneta geralmente é azul ou preta, certo? E o que é que pode zerar a sua redação? Textos fora da tipologia. O que é tipologia? Textos fora do tipo cobrado, certo? O caso aqui que a gente tem é o texto dissertativo argumentativo. Então, se você escreve um poema, se você escreve uma notícia, se você escreve um texto expositivo, você aí estará saindo da tipologia cobrada pela banca, certo? A gente vai ver mais sobre o texto dissertativo argumentativo
para dar aí um maior esclarecimento para vocês, certo? Outras coisas que podem também zerar a sua redação são os números de linhas insuficientes e, claro, a fuga do tema, tá certo? Avançando, nós temos aqui os nossos critérios de correção, certo? A sua redação, nível técnico, ela vai ser cobrada aqui a partir desses critérios. Critério 1, conhecimento do tema, cobertura dos tópicos apresentados, domínio e interrelação entre os conceitos centrais do tema proposto, ou seja, se você entendeu o tema, se você domina, certo? A temática, se você sabe falar sobre aquilo ali, certo? E o conhecimento do tema, ele vale aí 4 pontos na sua redação. Segundo critério, que é um dos que os candidatos mais sofrem na hora de pontuar a redação, chama-se habilidade argumentativa. O que é a habilidade argumentativa? É simplesmente a forma que você argumenta a respeito do tema, certo? É a atualização, originalidade e relevância das informações. Ou seja, se o seu texto está muito bem explicado, muito bem defendido, se você menciona constantemente sinônimos da temática entre os parágrafos e, claro, se eles estão muito bem aí arrumados e consistentes, certo? Terceiro ponto dos nossos critérios aí de correção é o critério sequência lógica e de organização do pensamento. São eles introdução, desenvolvimento e considerações finais. Lembre-se que o seu texto ele precisa ter automaticamente esses parágrafos, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembre-se também que os seus desenvolvimentos são os parágrafos maiores do seu texto, tá bom? Então, eu tenho visto muitas redações aí com introdução e conclusão bem maiores do que os desenvolvimentos. Então, é interessante que você fique atento a isso, para que você não perca aí alguns pontinhos nesse critério, certo? Quarto critério, a gente tem a coesão e a coerência, né? Juntamente com a pontuação, continuidade e progressão das ideias, uso apropriado de articuladores, ou seja, os nossos conectivos. Então, aqui, o critério coesão e coerência, ele tem a ver tanto com o sentido do texto, mas também com a articulação das ideias. Se os conectivos estão aí corretos, não é? Entre os períodos, porque não basta só colocar um conectivo, a gente vai ver ideias de vários conectivos para você utilizar, você tem que entender também a semântica, o sentido do conectivo, porque um conectivo errado que você coloca, ele pode ter aí uma alteração no sentido do seu texto. Então, o seu texto ele pode ficar até incoerente, tá bom? Por causa de um conectivo errado. Então, é interessante que você entenda a semântica do conectivo, primeiramente, tá bom? Próximo critério, nós temos aqui a morfossintaxe, relação entre as palavras, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, organização e estruturação dos períodos e orações, emprego dos tempos e modos verbais e a colocação do pronome. A morfossintaxe, ela é aquele critério chato, que infelizmente você vai perder alguns pontinhos ou alguns décimos, certo? Porque digamos que ele é o critério mais gramatical. Se você não perde no critério morfossintaxe, você perde consequentemente, não é? No critério 6, que é a acentuação e ortografia. Então, qual é o conselho que eu dou para você? Tentar pontuar primeiramente a nota máxima no critério 1, 2, 3 e 4, para que se você for perder pontos e a sua nota vir aí a baixar possivelmente, seja nos critérios mais de questões de gramática, tá certo? Então, é interessante que você fique atento a esse padrão de correção, tá bom? É interessante saber qual é o perfil da banca, para que aí você comece a entender como é que você vai lidar com esse texto, tá certo?
Para o nível superior, diferente, não é, do nosso cargo de técnico, nível superior, nós não temos uma redação entre 20 a 30 linhas. Nós temos aí 2 perguntas, que a maioria das pessoas acham bem mais fácil, não é? Discursivas, tá bom? E os critérios também vão mudar. Diferentemente do cargo de técnico, tá bom? O nível superior, os critérios só vão ser aqui 3, tá certo? O critério 1, que é o critério estrutura, como está aqui no slide, esse critério, o que é que ele vai abordar? O que é que vai compor esse critério? A estrutura pessoal é o conteúdo apresentado pelo candidato. Deve ser um texto predominantemente dissertativo ou argumentativo, devendo construir-se de um conjunto articulado de ideias relacionadas à questão. Ou seja, não é porque são 2 perguntas que você vai fazer aí 2 parágrafos, tá bom? Às vezes, uma pergunta requer um detalhamento mais que a outra. Então, você pode fazer um parágrafo de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, tá certo? E o segundo critério diz respeito ao conteúdo dessas questões, ou seja, análise das ideias fundamentais do texto, observando a fidelidade à questão, ou seja, se aquilo que você escreveu realmente tem a ver com o que foi solicitado na pergunta, tá certo? Consistência e relevância argumentativa, progressão temática e senso crítico do candidato. Quando a gente fala de progressão, certo? A gente está falando da ordem das ideias. As ideias estão bem organizadas, tá bom? Em forma de conceitos. Senso crítico do candidato, nós falamos da opinião do candidato. Embora sejam perguntas que a banca vai fazer, você também pode se posicionar, não é? Respondendo essa pergunta de acordo com o que a banca quer que você responda, mas de uma maneira coerente, tá bom? Não basta só responder. A sua resposta ela tem que estar bem organizada, bem elaborada e, claro, coerente, tá bom? E o terceiro ponto, terceiro critério aqui para o cargo de nível superior, nós temos a expressão. O que era a expressão? A expressão é a atenção máxima à contribuição ideativa do candidato, avaliando ao mesmo tempo a sua adequação vocabular, a questão e a fidelidade ao registro culto da língua portuguesa. É aquela parte, digamos, mais gramatical, tá certo? Então, lembre-se que o seu texto ele deve ser escrito no padrão, não é no registro culto da língua portuguesa, não é na língua padrão, sem gírias, a língua bem informal, bem organizado, bem encadeado e, acima de tudo, bem consistente. Nós vamos esclarecer durante todos esses blocos algumas dúvidas a respeito do que compõe o texto dissertativo argumentativo, o que você precisa saber a respeito desse tipo de texto, aquilo que você pode ter dúvidas e, claro, outra questão que possa surgir aí a respeito dessa redação que vocês precisam fazer, tá certo?